A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Cada pessoa que me acompanha nas redes sociais, do YouTube, Facebook, né? Deus abençoe a tua vida. Amados, quero neste exato momento trazer uma palavra de Deus para as famílias, né? Mensagem de Deus para as famílias nesta hora. Queridos, nas minhas mensagens, nas minhas pregações, eu gosto sempre de falar, principalmente quando se trata de família, culto de família. Eu sempre digo que a falta de compreensividade, né, a falta de entendimento entre o marido e a esposa, a falta de diálogo, né, sempre eu digo que por detrás de tudo isso existe uma força negativa, né? Ou seja, a incompreensividade, o desentendimento, as brigas, a falta de união, desamor, a desunião, né? Existe uma força negativa por detrás de tudo isso. E é uma força espiritual. O apóstolo Paulo fala sobre esta força negativa. O apóstolo Pedro fala sobre esta força negativa. Se você olhar na Bíblia, Paulo diz que são principados e potestades que estão agindo nas regiões celestes. O apóstolo Pedro diz que essa força negativa, ele é nosso adversário, inimigo das nossas almas, que anda rugindo, né, como leão, procurando alguém para que possa devorar, destruir. E o principal alvo do inimigo, irmãos, é a família, né? Porque a família é estabelecida por Deus, existem princípios, e o diabo ele quer destruir com esses princípios, quer trazer divisão, separação, divórcio, tantas coisas. Então, meus irmãos, a recomendação do apóstolo Pedro é justamente quando ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Irmãos, nós que vivemos em família, que temos princípios, não é fácil. São grandes desafios que a família enfrenta, porque a família de Deus se encontra sobre ataques do inimigo. E nós precisamos a cada momento viver uma vida de oração, fazer o culto doméstico, a família, marido, esposa, os filhos, em oração constantemente, joelho no chão, sendo vigilante. Não podemos vacilar, né? E sempre confiando em Deus, porque, irmão, a luta é travada, não é fácil. Por detrás, né, da incompreensividade, do desentendimento, das brigas dentro do casamento, existe uma força negativa querendo trazer divisão, destruição. Meu Deus do céu, receba essa palavra em nome de Jesus. Irmãos, não é fácil. Sabemos perfeitamente que nós somos imperfeitos, né? As nossas imperfeições. Eu sempre digo que temos mais defeitos do que qualidades. Temos mais imperfeições do que qualidade. E, de fato, meus irmãos, chega um momento na vida da gente que, né, que as coisas parecem assim que vai ficando em desordem, né? E é preciso ser vigilante, principalmente quando o marido, a esposa,
a esposa e o marido, um começa a culpar o outro, com palavras de acusação, de condenação, né? Um culpando o outro por alguma circunstância, por alguma situação, né? Eu fico analisando, irmão, né, que nós somos imperfeitos, né? E às vezes, quando a gente fica apontando quem sou eu, quem é o esposo para apontar o dedo para a esposa e falar alguma coisa, e a esposa da mesma forma, né? Às vezes o marido culpa a esposa, né, porque os filhos se encontram aí andando com pessoas que não deveriam andar. Os filhos estão dando trabalho demais, dando trabalho na escola, na rua, né? Às vezes o marido culpa a esposa, né, por causa de certas coisas. E a esposa também culpa o marido por causa da má gestão financeira, né? Dificuldade financeira, crise, falta de dinheiro. E um fica culpando o outro e nunca chega a uma solução. E vivem em pé de guerra, né? Uma briga travada. As crianças sofrem vendo tudo isso, né? Então é preciso tomar cuidado, isso é preocupante. Pedro diz que temos que vigiar, ser vigilantes, sóbrios, porque por detrás do desentendimento, da incompreensividade, escute-me por favor, existe uma força negativa. Por detrás das brigas, do desentendimento, da incompreensividade, da falta de diálogo, da falta de compreensão, a gente vê famílias vivendo em pé de guerra. Isso é preocupante, lares se destruindo, famílias se destruindo. Meu Deus do céu, isso ocasiona até mesmo escândalos diante da vizinhança, porque a família, irmão, é um exemplo para a sociedade, né? Família cristã, temos que dar exemplo, mas às vezes só vê escândalos, aí a vizinhança olha e diz, olha, para ser crente desse jeito aí, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Aí as pessoas estão aí no pecado, né? Você vai pregar o evangelho, as pessoas não querem aceitar Jesus, porque muitas famílias cristãs, né, estão estão criando escândalos, né? Famílias em pé de guerra e brigas, isso é horrível, né? Por detrás disso, irmão, existe uma força negativa, porque a família estabelecida por Deus, a família cristã tem princípios, tem que viver harmonia, união é amor, e comunhão é união. Meu Deus do céu, tem famílias cristãs que vivem em pé de guerra, né? É uma guerra que não cessa, brigas constantes. Meu Deus do céu. Então, irmãos, é preciso, né, que a gente venha entender as coisas. Preciso de diálogo, a conversa, sentar, vamos conversar, né, colocar a casa em ordem, né, cessar as brigas constantes, né, e o lar passar a ter união, paz em Cristo Jesus. São tantas famílias aí se destruindo, meu Deus do céu. Tem nosso meio, famílias cristãs. Preciso tomar cuidado, meus irmãos, né? É bem verdade que vem a crise financeira, vem as enfermidades, vem a crise espiritual, vem crise no relacionamento, né, conjugal, tantas coisas, mas a família tem que ter controle emocional, tem que confiar no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam.
É preciso a família confiar no Senhor, entregar nas mãos de Deus. Senhor, resolve a minha situação, resolve essa situação na minha vida, Senhor, soluciona. E Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Jesus. Eu já fui, uma certa feita, separar uma briga de um casal, né, uma família de pessoas crentes, esposo, esposa, e ali foi algo terrível, constrangedor, brigas de palavras, e partiu até mesmo para agressão física, e ali eu, lutando ali para falar de Jesus, né? Deus me deu força e eu falei de Jesus para aquela família, né? Mas era briga, a mulher, a esposa de quase 2 metros de altura, e o esposo bem baixinho, irmãos, imagine só, e ali era tanta porrada, tanta pancadaria, né? E eu fico imaginando, né, essa mulher gigantesca, gigante, e esse irmão apanhava, né? Existe a lei, né, Maria da Penha, né, quando a esposa agride a esposa, né, cai dessa lei Maria da Penha, e aí responde o processo, vai até preso. Mas poderia também criar uma lei sobre João da Penha, porque nesse dia esse irmão apanhou demais, misericórdia, Jesus. Mas ali, irmão, eu tive que entrar naquela situação ali, corri o risco até de apanhar, né? Tem um ditado que diz na briga de marido e mulher, né? Ninguém mete a colher, uma coisa assim. Só que nesse dia eu tive que entrar, tive que meter a colher. E comecei a falar de Jesus para aquele casal. Aí ali acalmou os ânimos, né? E o estopim da briga, irmão, era financeiro, crise, falta de dinheiro, desemprego, faltando as coisas dentro de casa. Mas ali a gente dá aquela palavra de firmeza e acalma os ânimos. Louvado seja Deus. Então, por detrás de tudo isso, existe uma força negativa espiritual, querendo destruir a família, né? Questão financeira, enfermidade, um culpando o outro, um querendo, né, julgar a vida do outro, encontrar imperfeição na vida do outro. Quem somos nós, irmão, para julgar a vida de alguém? Todos nós somos imperfeitos. O único que é perfeito, santo, é Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós somos imperfeitos, cheios de defeitos. Irmão, o que nós temos que fazer é colocar diante de Deus. Senhor, resolve essa crise financeira, resolve a minha situação, né? A esposa tem que ter compreensão, o marido também, entendimento entre marido e esposa, compreensividade, diálogo, conversar, porque brigas, né, violência, isso não resolve nada, só traz destruição. É o diálogo, é conversar, é que se resolve as coisas. É orar, é buscar a presença de Deus. Senhor, tem misericórdia da minha família. Meu Jesus, irmão, é preciso a gente ter esse entendimento, controle emocional. Quando eu olho na Bíblia, quando Jesus foi convidado ali para aquela festa de casamento em Caná da Galileia, tinha tudo ali, comida, fartura, mas faltou o vinho. E agora estavam procurando o responsável que deixou faltar o vinho. O irresponsável, alguém deixou faltar o vinho. E ali um ficava culpando o outro, um apontando o dedo para o outro ali naquela festa de casamento. Maria chega diante de Jesus e diz: meu filho, acabou o vinho, olha a confusão que está aí nesse casamento. Jesus diz: o que é que eu tenho a ver com isso?
Mas Jesus, meus irmãos, né? Aonde Ele está, tem que existir paz, tem que existir alegria e felicidade, né? Por isso que eu digo para você, convide Jesus para estar dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro do teu casamento. Convida Jesus. Eles levaram a situação para Jesus, o que estava se passando ali. Jesus, irmão, ele resolveu. De que forma? Jesus transformou água em vinho. Louvado seja Deus, porque Ele é todo poderoso, né? Convida Jesus para dentro do teu casamento, para dentro do teu lado, da tua casa. Ele vai fazer o milagre. Ele vai solucionar, vai restaurar o teu casamento. Haverá o renovo de Deus em nome de Jesus Cristo. Mas convide Jesus, louvado seja Deus. É preciso convidar Jesus, né? Porque na verdade, meus irmãos, Deus quer que venhamos viver em união, em harmonia, né? É preciso ter a presença dEle em nossas vidas, a presença de Cristo. A partir do momento que entregamos a nossa vida, a família entrega a vida para Jesus, o Senhor vai resolver a demanda, o Senhor vai resolver a situação. Deus está no controle de tudo. Meu Jesus Cristo, receba essa palavra em nome de Jesus. São tantas famílias aí, irmãos do céu. É preciso, né, que venhamos viver uma vida, né, em união, em comunhão com Cristo Jesus, com a família, o marido, a esposa, porque de trás da desavença, da intriga, da desunião, do desamor, por detrás, irmão, da incompreensibilidade, do desentendimento, existe uma força maléfica. Mas nós só podemos vencer, irmãos, mediante a palavra de Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Olha o que é que a Bíblia diz aqui. Fazer umas leituras da palavra de Deus. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. No Salmo 133, diz aqui: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aqui se aplica para a família. Oh, quão bom e quão suave é. Vamos aplicar para a família. Que as famílias vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida para sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha o que é que diz a palavra de Deus, irmão. Salmo 128. Diz aqui: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Olha o que diz aqui: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveiras à roda da tua mesa, né? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Famílias unidas, irmão, em harmonia, em comunhão, firmes e fortes na presença de Deus. Nós iremos e estamos vencendo essa força negativa espiritual pelo poder da palavra e do nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.